Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, tá na cabeça de muita gente, né? Com a inteligência artificial avançando tão rápido, que tipos de trabalho devem resistir? A nossa conversa de hoje se baseia num artigo bem interessante do Zero Hedge, que usou um texto lá do The Epoch Times como fonte. A gente vê IA em todo lugar, né? Bilhões sendo investidos e fica aquela sensação de que ela pode fazer, bom, quase tudo. Mas a pergunta que não quer calar é: onde é que estão os limites? Qual é a fronteira? Nossa missão aqui é justamente tentar entender quais são essas habilidades, sabe, essencialmente humanas, que a IA ainda não consegue replicar bem. E claro, quais profissões dependem mais dessas habilidades. Exato. E é interessante notar que, apesar da IA ser impressionante em tarefas lógicas, repetitivas, a própria fonte menciona isso citando um provedor de serviços digitais. Mas ela ainda tropeça, né? Tropeça feio em áreas que são, bom, fundamentalmente humanas. Comunicação interpessoal com nuance, sabe? Aquela criatividade que vem de dentro, pensamento crítico complexo, intuição, empatia de verdade. A máquina ainda não chegou lá. Então, o nosso foco hoje são esses empregos que exigem essa essência humana. Perfeito. O artigo destaca alguns campos. Vamos começar por um bem importante: saúde. A gente está falando de médicos, enfermeiros, terapeutas. Sim. A IA pode ajudar muito no diagnóstico, claro, mas o artigo bate na tecla do toque humano, sabe? A empatia no cuidado direto com o paciente. Isso parece insubstituível. Uhum. E tem dados para isso. O Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, o BLS, que a fonte cita, eles projetam um crescimento de 6% para enfermeiros registrados até 2033. É mais rápido que a média geral. Pois é. E tem o envelhecimento da população, né, que aumenta essa demanda. Os salários refletem isso, quase US$ 240 mil por ano para médicos e cirurgiões, por exemplo. E o ponto-chave aí, para mim, é a questão da confiança e do julgamento ético. A IA processa dados, fatos, números. Mas a decisão ponderada, aquela conversa difícil, sensível, que leva em conta o emocional do paciente, o contexto todo, Sim, a leitura das entrelinhas. exato. Isso ainda é profundamente humano. A IA pode até liberar o profissional para ter mais tempo para isso, mas a complexidade do julgamento ético, isso é nosso. Faz todo sentido. E essa necessidade de adaptação, de lidar com o imprevisível do mundo real, isso nos leva para outro setor que o artigo destaca: as profissões manuais qualificadas. Pense em eletricistas, encanadores, carpinteiros, pessoal da construção civil. Uhum. O artigo até faz uma brincadeira, né? Pergunta se a IA consegue balançar um martelo. É, por enquanto acho que não. Pois é. Essas áreas exigem uma destreza manual muito específica, né? E resolver problema ali, na hora, no local, muitas vezes em condições que não são ideais, que são inesperadas. Exatamente. E não é só força bruta, né? É a complexidade. Imagina um encanador tentando achar um vazamento numa tubulação super antiga. Ou um eletricista num painel elétrico todo complicado. Isso. Exige raciocínio espacial, adaptação constante. A fonte até aponta um crescimento de 7% para trabalhadores da construção. Também segundo o BLS, para 2023 2033. Tem a ver com ciclos de construção, mas também com a aposentadoria dos mais velhos, abrindo espaço. E os salários refletem essa demanda por habilidade prática, né? Cerca de US$ 62 mil para encanadores, eletricistas. Sim, porque a IA ainda tem muita dificuldade com essa imprevisibilidade do mundo físico. Não dá conta. E os educadores, como ficam? Porque, assim, a IA pode dar respostas, resolver equação matemática, até corrigir prova, Sim, pode processar informação. mas a essência do ensino, como o artigo coloca, vai muito além disso, né? É sobre inspirar, criar conexão pessoal com o aluno, é perceber a necessidade individual de cada um, adaptar o método. É um papel muito relacional, muito humano. Uhum. O texto menciona um salário mediano na faixa dos US$ 64 mil para professores de ensino médio lá nos Estados Unidos. E olha que interessante, isso fecha um ciclo, né? Como assim? Porque os educadores são fundamentais para desenvolver nos alunos justamente aquelas habilidades que a gente está falando que são as barreiras para a IA.
Pensamento crítico, inteligência emocional, colaboração. Eles preparam as pessoas para um mundo onde isso vai ser ainda mais valioso. É verdade, bem colocado. O material também cita rapidinho outras áreas, os criativos, por exemplo. Escritores, músicos. Ah, sim. A IA pode até gerar um texto, uma música, mas capturar aquela singularidade da experiência humana, a emoção real, ainda é outra história. Com certeza. Autenticidade. E os advogados? A IA pode vasculhar a lei, jurisprudência, mas o pensamento estratégico num caso, a persuasão no tribunal, ler as pessoas, isso é humano. O fator humano, né? Exato. E os assistentes sociais, que o trabalho deles é quase todo baseado em empatia, escuta, construir confiança. Percebe o fio condutor em tudo isso. Sim, fica bem claro. São trabalhos que exigem uma conexão humana profunda, sabe? Navegar na complexidade, na ambiguidade, exigem criatividade original, um julgamento ético sólido. Parece que esses têm uma resiliência maior, né? Diante da automação. Não é só sobre o que a IA não consegue fazer hoje, mas sobre o valor que a gente dá para essas interações, para essas capacidades humanas. Então, resumindo a nossa conversa, o que a gente tira disso tudo? Fica bem evidente que, embora a IA esteja, sim, redesenhando o mercado de trabalho de um jeito que a gente não pode negar, aquelas habilidades que nos definem como humanos, empatia, criatividade, pensamento crítico afiado, interação social complexa, elas não só continuam importantes, elas se tornam talvez o grande diferencial, né? Cada vez mais, sem dúvida. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão importante para levar. Se a automação está nos forçando a reconhecer o valor da empatia, da criatividade, do pensamento crítico para a nossa segurança, para a nossa relevância profissional, como é que a gente pode, como indivíduos e como sociedade, cultivar e valorizar ainda mais essas habilidades? E não só como ferramenta para conseguir emprego, entende? Mas como pilares para uma vida mais rica, mais significativa, nesse mundo que está cada vez mais tecnológico. Fica aí a pergunta, né? Uma ótima reflexão para fechar. Bom, agradecemos a todos pela audiência, pela conexão aqui conosco e continue acompanhando o nosso trabalho, claro. Estamos nas redes sociais, @QuantumDocs, e também no nosso site de estudos de pesquisas, estudos.quantumdocs.space, e no portal principal, quantumdocs.space. Até a próxima!